Nosso entrevistado da semana é o Procurador da Justiça Criminal, Dr. Nadir de Campos Júnior. Em entrevista ao Visão de Mercado, o magistrado fala sobre diversos assuntos que ganharam a mídia internacional. Nesta primeira parte do nosso bate-papo, o Dr. Nadir de Campos falou sobre sua visão de como será o desfecho dos protestos nos Estados Unidos em razão da morte do jovem negro americano George Floyd. Nós devemos lembrar inicialmente que os estados que compõem a Federação Norte-Americana têm uma constelação na Constituição Federal absolutamente diferente da nossa. Aqui, o sistema federativo adotado no Brasil pressupõe que a República Federativa Brasileira, nos termos da Constituição Federal, deriva da união indissolúvel da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal, dos municípios e territórios. Posteriormente a uma emenda constitucional, nós acabamos excluindo os territórios do Acre e do Amapá. Portanto, a nossa unidade federativa hoje deriva da União, dos Estados e dos municípios. Diferentemente, então, a Constituição americana estabelece uma certa autonomia para cada um dos 50 estados americanos. Então, nós temos aqui no Brasil 26 estados, mais o Distrito Federal e os municípios, comunidades federativas. Lá, cada um dos estados tem legislação própria. Então, eu poderia dizer que o fato ocorreu no estado de Minnesota, que é um último estado antes de nós ingressarmos no país subsequente, que é o Canadá. Então, esse estado de Minnesota faz divisa territorial com o país Canadá, logo ao norte do território americano. Enquanto possível indicar que esse fato ocorrido numa tarde da terça-feira passada, em que uma pessoa é algemada às portas de um hipermercado, simplesmente porque supostamente ele teria feito uso de uma nota de $20, presumivelmente falsa. Pela lei americana, toda vez que alguém é algemado, os seus direitos constitucionais são imediatamente lidos, e isso decorre não só da Constituição, mas das leis dos estados americanos a proteger o que nós chamamos de direitos civis. E os direitos civis americanos, eles foram conquistados a partir de 1968, depois de muita luta, muita batalha, depois de uma pessoa que estava, por exemplo, dentro de um ônibus e é tirada dentro do ônibus às forças porque ela é negra, o famoso caso Rosa Parks, em razão do qual quem foi defendê-la e foi a público dizer que era injusto, que era ilegal, o famoso Martin Luther King, em 4 de abril de 1968, é assassinado em Memphis, e a pessoa que efetuou o disparo, que é presa logo em seguida, acaba admitindo que o matou em razão da ideia de que negros não podem ter os seus direitos preservados. Então, projetando esse caso que aconteceu lá há 52 anos já atrás, nós poderíamos dizer que o caso George Floyd, ocorrido nessa terça-feira, com repercussão na mídia internacional, aponta para a necessidade de que freios inibidores sejam colocados. E perceba que toda manifestação feita pela sociedade norte-americana, com algazarras, com invasão, com saques, tanto a hipermercados, como para a própria delegacia lá da cidade de Minneapolis, onde o fato ocorreu,
revela que a sociedade americana composta hoje, na sua grande maioria, por brancos, ou seja, a população negra lá nos Estados Unidos corresponde a apenas 20% da população local norte-americana. Só que esses direitos civis, e é isso que eles estão dizendo lá nas manifestações públicas, são direitos da sociedade. Eles não estão colocando o caso como uma discriminação racial. Eles estão colocando o caso como um direito civil de todo americano, branco ou negro, ter direito a um advogado, ter direito a um tratamento humanitário, enquanto que os quase 9 minutos de filmagem feita por uma empresária que sai do supermercado ali em Minneapolis, e é ela quem filma todo o contexto da abordagem policial, em que 2 policiais brancos estão às pernas desse negro, impedindo qualquer tipo de movimentação, e um terceiro policial está com o seu joelho esquerdo no pescoço, comprimindo a cabeça desse cidadão norte-americano, e o seu pescoço asfixiando, de tal sorte de que, quando ele dá entrada no hospital de Minneapolis, minutos após ele vem a óbito. Então, isso revela que a questão dos direitos civis lá nos Estados Unidos é tratada com muito sensibilidade pela população norte-americana. Lá, a abordagem de um cidadão americano, da forma como revela a filmagem, ela está a exigir de todos os cidadãos norte-americanos um repúdio, e isso está sendo feito através da violência, justamente porque o presidente norte-americano, que agora, a questão de alguns minutos atrás, acompanhava o lançamento de uma cápsula norte-americana com 2 astronautas enviados ao espaço, tenta, de uma certa maneira, tratar aquela questão como uma questão incidental que levaria simplesmente à mera demissão dos 4 policiais que fizeram a abordagem, quando, na verdade, o que a sociedade quer é a prisão de todos eles, e me parece que ontem, no começo da noite, o policial que ensejou a morte desse cidadão norte-americano já foi detido, e eles querem que o fato seja considerado como um crime doloso, porque está demonstrada ali a vontade de causar a morte, ou pelo menos de assumir o risco de causar a morte daquele cidadão. Enquanto que o delegado de polícia, o xerife local lá, acabou capitulando o fato como um simples homicídio culposo. Daí a revolta da população, já abrangendo outros estados americanos, estados inclusive do sul, onde o racismo era muito mais latente nessa época dos anos 60, onde nós tínhamos a Ku Klux Klan, né, estados como Texas, Flórida, onde nós temos pena de morte, e essas pessoas lá do sul querendo pena de morte para o estado de Minnesota, ao norte do país, onde não existe pena de morte e muito provavelmente continuará a indicação, o enquadramento da conduta como sendo um simples homicídio culposo. Ele teria agido por uma certa imprudência no manuseio do seu joelho ao pescoço do jovem cidadão americano que acabou vindo a óbito por asfixia. Mas eu acho que creio que ele sabia o que estava acontecendo, né, doutor? Porque ele comprimiu bem a jugular do rapaz, né? Isso, então, veja, aí a gente cai numa discussão de medicina legal, né, e da teoria geral da prova dentro de um processo, que o sistema americano e o sistema brasileiro são idênticos. Você querer a morte de alguém e você assumir o risco da morte de alguém, tanto na legislação penal brasileira quanto na legislação penal norte-americana, o resultado é o mesmo, ou seja, dolo direto é quando se quer um resultado. Então, quando se atira dolosamente contra alguém, é o dolo direto. E o chamado dolo indireto, também chamado de eventual pela doutrina, é quando alguém assume o risco de causar a morte de uma pessoa. Então, quando um agente policial, tendo a pessoa, o seu algoz, já devidamente algemado,
e lido os seus direitos, quando muito, poderia o colocar dentro da viatura e levar perante o xerife local da cidade de Minneapolis. À medida em que, mesmo com pedidos formulados por clientes dos supermercados que fazem a filmagem, sejam eles brancos, sejam eles negros, sejam eles empresários, sejam eles estudantes, essas pessoas participaram, então, como testemunhas da execução de um cidadão norte-americano. Essa é a razão maior dos tumultos todos que estão sendo feitos, não só no estado de Minnesota, como também, agora nós acompanhamos na parte da tarde, na cidade de Nova York, que fica mais a sudeste do estado de Minnesota, que é o estado de Nova York, já atingido de uma forma muito contundente pela questão do coronavírus, mas as pessoas estão indo para as ruas, algumas pessoas, inclusive, sem máscara, né, para revelar que foi violado um direito norte-americano, direito civil norte-americano, que é o direito das pessoas ir, vir, ficar, e mesmo diante de uma acusação de um crime, não podem ser abordadas a forma cruel como esse jovem George Floyd foi, sendo a causa específica da sua morte, asfixia mecânica pela constrição do seu pescoço. Outro assunto abordado pelo procurador será a estreia do filme retratando a história de Suzanne von Richthofen, previsto para setembro deste ano. O filme terá duas versões diferentes, onde o caso será retratado com base nos depoimentos de Suzanne e do então namorado Daniel Cravinhos. Veja, evidentemente que quando fomos procurados, né, até para que pudéssemos dar uma nossa versão, a gente fica até constrangido com essa circunstância, porque, na verdade, não há uma versão nossa e uma versão de Suzanne Louise von Richthofen. O que existe é a versão constante do processo criminal que se iniciou por uma investigação fantástica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, comandado à época pela atual chefe da Polícia Civil do Estado de São Paulo, na época delegada de início de carreira, e depois por investigadores de polícia, e depois a participação de um dos melhores advogados do Brasil na área criminal, doutor Alberto Zacarias Toron, que é mestre, doutor e livre-docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como assistente de acusação, ou seja, um advogado que foi contratado pela própria família Richthofen, do Sr. Manfred e a senhora Richthofen, de tal sorte que nós entendemos que a versão que poderia ensejar o que nós chamamos de casos reais, baseados em fatos reais, são aqueles em que a pesquisa pode ser efetivada dentro de um processo, das cópias de um processo. Eu observo que no início do ano foi lançado também um livro chamado Suzanne, Assassina e Manipuladora, pelo jornalista Ulisses Campbell, é um jornalista que veio do Acre, de Belém do Pará para cá, e fez um trabalho brilhante de levantamento por quase 4 anos das provas, dos laudos, dos documentos, das cartas, né, existente dentro dos autos de um processo com 29 volumes, pelo menos até onde foi a minha atuação como promotor do primeiro tribunal do júri da Barra Funda. Agora, quando nós observamos alguém que pede a redes de TV, que pede a revistas de grande circulação, valores vultuosos em dinheiro para apresentar a sua versão, evidentemente que nós estamos saindo de uma dramaturgia decorrente de fatos reais e partindo para uma dramaturgia cinematográfica de quem quer aparecer e ganhar dinheiro com as maldades que fez com o próprio pai. Veja que, por exemplo, eu tirei cópia da Bíblia
para montar a acusação contra ela, dizendo dos mandamentos bíblicos, o quarto e o quinto mandamento: não matarás, e honra o teu pai e honra a tua mãe. Nós interceptamos cartas endereçadas por Suzane ao seu irmão Andreas durante o processo, na qual ela diz textualmente que se ela não fosse agraciada com valores correspondentes à herança, em razão da morte do pai e da mãe, de que se o Andreas não permitisse que ela tivesse acesso a bens decorrente de uma doação feita pela avó, de que ele poderia ficar em maus lençóis. Então, esses documentos retratam a realidade do processo de uma moça extremamente manipuladora, de tal sorte que, se ela vai a um programa de reestreia do famoso artista Gugu, e diz que agora mantém um relacionamento homossexual com o chamado Sandrão, a prova do processo é outra. A prova do processo é que esse Sandrão não passa de alguém condenado por crimes tão ou mais graves quanto o da Suzane, e que servia ali dentro do sistema prisional como que um soldado de guerra para impedir que Suzane fosse violentada. Que quando a invasão do presídio, e entre as pessoas que poderiam sofrer algum tipo de violência estava a Suzane, ela, na verdade, dentro do sistema, era a que mais era protegida, e por isso ela não queria, quando a juíza, a doutora Sueli, da comarca de Tremembé, determina a progressão da sua pena, ela diz que não quer, ou seja, então alguém que está acima do Estado, que está acima das leis, e faz, segundo o que ela pretende, uma segunda versão para dar ainda mais glamourização à morte de duas pessoas sexagenárias que foram atingidas quando estavam dormindo, com golpes de rebenque, pedaços de ferro contra a cabeça, com exposição de massa encefálica. Portanto, essa decisão é a que transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal. Suzane recorreu ao Tribunal de Justiça, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e recorreu ao Supremo Tribunal Federal. E seus ministros, por unanimidade, confirmaram aquilo que nós fizemos há 14 anos atrás, nos idos de 14 de julho de 2006. Então, nós vamos completar 14 anos isso, e essa menina continua a auferir benefícios e contraprestações por versões que ela apresenta, seja aquelas que decorreriam de um suposto abuso de autoridade, porque o promotor de justiça teria falado alto com ela, seja em relação a acusações que faz desenfreadamente contra os outros dois jovens, a dizer que ela teria sido manipulada por eles, de tal sorte a ser uma escrava sexual ou coisa parecida, para, de qualquer forma, tentar mitigar a sua pena ou ser eventualmente absolvida em grau de revisão criminal. Nós esperamos, sinceramente, que as duas versões sejam apresentadas, mas que o público, em geral, observem que há verdade nisso quando se tem prova dentro do processo. Do outro lado, uma segunda versão aleatória, decorrente de uma menina que foi declarada por laudo formulado por um dos maiores psiquiatras forenses do Brasil, o Dr. Guido Palomba, que diz que Suzane nada mais significa do que uma sociopata, que é uma anomalia psíquica que deriva da arte de enganar, da arte de praticar engodo, envolvendo as pessoas na sua própria trama criminosa. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Cacau Foods, prove e se apaixone. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Magnogás, revendedor autorizado com Cigás. Starled,
Publicidade em LED. Eficaz Consultoria. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Vidraçaria Amazonas. Vidrada em você. LPC Cursos. Ajudando você na caminhada cristã. Blank. 17 anos encantando na web. Binaural. Ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade.